Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, e o Senhor sempre nos abençoa, o Senhor sempre nos ajuda. E queremos pedir para o Senhor nos ajudar mais uma vez nessa manhã, através do seu Espírito Santo, abençoando cada pessoa. E que essa palavra que vamos ministrar agora venha de encontro aos corações. E que possamos entender, Pai, o teu propósito. Abençoa cada ouvinte, cada pessoa que nos assiste ao redor deste mundo e aqueles que vão assistir através do Facebook. Pai, te damos graças, Pai. E te pedimos as tuas bênçãos no nome de Jesus. Hoje e sempre. Amém, amém e glória a Deus. Muito bem. Bom, eu já falei para ela, quero pedir desculpa, apologize for that, porque eu não vou poder pôr ela hoje. Eu estou com um problema aqui na internet. Eu vejo aqui na barrinha, aqueles pauzinhos, né? Nós estamos com 2 pauzinhos menos. Quer dizer que a internet está baixa. Vai ter que ligar lá para a companhia para ver, na verdade, o que está acontecendo. Eu não sei se a rádio às vezes falha, né? Porque a internet está baixa. Eu estou monitoreando também aqui a rádio. Não estou com nada ligado aqui. Só mesmo o meu laptop aqui, né? E vamos então agora à palavra de Deus, tá bom? Nós falamos a semana passada, desculpa aí, viu, amiga? Tá? A minha amiga a pastora Simone. Na semana passada, eu vou ver se eu consigo colocar aqui, que estava um delay, eu vou largar aqui. Eu não vou nem ficar passando palavra por palavra para não travar. Então vou esperar um pouquinho para me colocar na página aqui, né? Na semana passada nós falamos, foi por que tanto divórcio, né? Hoje é uma febre do divórcio muito grande, inclusive no meio, né? No meio evangélico. Falou, amiga? Desculpa aí, tá? Depois a gente conversa. Então, Deus abençoe. E eu falo para você que existe uma solução. Claro que existe. Porque se a gente entender, na verdade, o que é o divórcio, né, que é a separação aparente de 2 corpos, né, aparente, né, sabemos que são consequências de coisas que vêm acontecendo, né, coisas que vêm surgindo no meio do caminho e que levam as pessoas a se desgostarem de estar juntos. Aí um diz assim para o outro, o amor acabou. Não, amor não acaba. Se é um amor verdadeiro, ele não acaba porque o amor é Deus. Deus é amor, está escrito. O que acontece é que o amor esfria devido às consequências, devido às atitudes, às ações, palavras, enfim. Vai fazendo com que aquele sentimento ele vá esfriando. Porque o amor de Deus ele não acaba, nunca acaba. E se nós verdadeiramente conhecemos a Deus, esse amor ele fica escondido, abafado, aplacado dentro de nós, e nós não conseguimos ver. Antes de eu falar aqui e pôr na tela o que eu quero pôr, para você ver, vou deixar aqui completo, não vou fazer entrar como faço sempre, porque a internet é muito baixa. Eu quero que você, nesta manhã, pense comigo, reflexione comigo uma coisa. Existe várias razões, né, de como evitar o divórcio. Várias razões. Porque quando se casa, normalmente as pessoas se casam, né, os mais novos, né, casam, eu casei novo, 23 anos. Você casa naquele fogo da paixão, né, aquela coisa de sexo, naquelas coisas de, né, que você sabe, toda hora, todo dia, não tem momento, não tem lugar, você vai mesmo. Só que quando você começa a se sentir casado, né, que você começa a conviver com a pessoa, com a sua esposa, com o seu marido, e aquilo ali vai ficando mais, não normal, mas mais acentuado no casamento, aí se começa a perceber algumas coisas em um e no outro, né? No homem e na mulher. Aí começa o casamento. É aí onde precisa se encaixar os dois, ser uma carne só. E com o passar do tempo, né, a convivência, né, do passar do tempo, o que acontece? Vão surgindo os problemas no caminho, né? Vão surgindo os problemas no caminho, né? E esses problemas vai se tornando uma monotonia, vai se tornando uma indiferença entre um e o outro. Já são mais adultos, já são mais maduros, já não tem aquele fogo do relacionamento sexual,
tanto, né? Tem, mas não é tanto. Então, começa a aparecer outras coisas que não se via no começo. E isso gera uma monotonia, uma coisa monótona. E com isso, perda de algumas coisas. Inclusive o amor se vai esfriando, porque a base do amor é dar-se. E quando começa a surgir isso, começa a se dar menos atenção, menos carinho, menos intimidade, menos companheirismo. Então tudo vai diminuindo. E aí começa a gerar o quê? A indiferença. E o diabo entra aí. É aí onde ele entra. Perdão. Por quê? Para exatamente cumprir a palavra de Deus. Onde Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então não importa, não existe idade para você viver o amor, viver uma intimidade conjugal. Não existe idade para isso. O que está faltando mesmo, o que eu vejo, é a entrega. E não estou dizendo nada bíblico não agora, estou dizendo coisa normal de um casamento, que é a cumplicidade do casal, um pelo outro. E isso está faltando em muitos matrimônios, mas muitos matrimônios, inclusive pastores, etc. Por quê? Nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui. Então, quando começa a faltar isso, os maus pensamentos começam a entrar na cabeça. Quem sabe se arrumar uma outra, ou quem sabe se arrumar um outro. Mas vai trocar 6 por meia dúzia, como a gente fala no português. 6 por meia dúzia. Dá no mesmo. Porque a monotonia é gerada por quem? Pelo próprio casal. Um começa a querer pensar só nele, não quer mais saber de ser aquilo que era no início, então começa a surgir os problemas. É o que tem acontecido hoje. Agora, incompatibilidade de gênero eu já expliquei. Sempre vai ter, porque ninguém é igual. Por isso que tem que existir o casamento. Agora, veja o que diz aqui. O que fazer para evitar um divórcio? Algumas pequenas ideias e soluções. Se cada cônjuge cumprir o seu papel dentro do casamento, olha bem, cumprir o seu papel dentro do casamento, respeitando um ao outro, este matrimônio está caminhando nos princípios de Deus, por Deus estabelecido. Está lá. Está cumprindo, Olha lá como está o delay. Eu vou deixar assim para ver se entra e fica aí. Então, são coisas que às vezes as pessoas não se dão conta. Porque existe o papel que já foi estabelecido para que cumpramos, o homem e a mulher. Quando começamos a deixar de cumprir com aqueles papéis estabelecidos por Deus, aí começa a entrar o problema da monotonia, o problema do amor começar a esfriar-se, porque existe essa necessidade, ela nunca vai acabar, de um dar-se ao outro. Never, ever, ever. Nunca, nunca, nunca vai acabar. Porque o casamento, para se separar o casamento, pelo que Deus estabeleceu, é somente através da morte. Mas veja como é interessante. Mas existe diabo, existe demônios que trabalham contra tudo isso, para derrubar o que Deus estabeleceu. Então, quando deixamos de cumprir o papel, seja o homem, seja a mulher, dentro desse matrimônio, estamos abrindo aí brechas para que venha entrar num divórcio. Olha aí, essa é uma das dicas. Como evitar isso? É não deixar de cumprir com o que tem que ser cumprido. Não importa se vem filho, não importa se vem netos, no caso nosso. Eu estou com os 3 aqui em casa hoje, não tem aula também. Então, é uma alegria. Então, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que nós temos que olhar para isso, respeitando um ao outro. E uma das razões que mais também tem afetado hoje nos casamentos é a falta do respeito. Pelo fato da convivência, de tempo de estar junto, se esquecem que eles têm no meio, por meio disso tudo, não são os filhos. Os filhos estão aí. Mas é um relacionamento, é um compromisso entre um e o outro estabelecido, feito diante de Deus. Porque os filhos vêm e se vão. Mas o casal tem que ficar ali. É a estrutura da família. Mas quando um dos dois começa a faltar com o respeito,
começa a bater em cima exatamente do que se chama amor. Já não dá-se mais como deveria dar-se, então começa a bater em cima do amor. Vai batendo. Aí aquele amor ele vai abaixando, ele vai baixando. E daqui a pouco ele está lá embaixo. Aí o que normalmente a gente se diz? Acabou o amor. Não, não é que ele acabou, foi aplacado. Foi aplacado pelas agressividades, pela gritaria, enfim. Isso se pode evitar. Eu não estou dizendo nada de Bíblia por enquanto para você. Não, são partes humanas que devem existir no casamento. Porque se faltou respeito no casamento, babau, dificilmente vai estar de pé um casamento assim. Você não pode fugir do respeito. Respeitar o seu lugar e respeitar o lugar do outro. O homem respeitar o lugar dele e respeitar o lugar da esposa. E a esposa respeitar o seu lugar e respeitar o lugar do seu esposo. Isso aí é uma coisa natural, uma coisa humana, que não se pode faltar. Isso é educação. Agora, o que Deus estabeleceu, aí vai além de tudo isso. Aí ultrapassa tudo isso. Porque Deus fez uma coisa interessante. Vamos ver aqui. Agora, quando um dos cônjuges começa a buscar os seus próprios interesses e não da família, então esse casal está caminhando para o divórcio. Aí está o problema. Aqui entra as coisas de Deus. Porque quando Deus estabeleceu o matrimônio, Ele estabeleceu um homem e uma mulher. O homem para ser o líder e o cabeça, e a mulher para ser aquela ajuda permanentemente ao lado do marido. Isso está dizendo que o homem não é autossuficiente. Assim como a mulher também não é autossuficiente. Porém, Deus fez a mulher com uma capacidade de ajudar o seu companheiro. Estabeleceu isso. Mas quando ela começa a falhar, ou ele começa a falhar, se ela não tiver sabedoria, ela joga tudo a perder, joga no lixo. Agora, se a mulher começar a falhar com os seus próprios interesses, porque mulher às vezes vira a cabeça assim, e mais rápido que o homem. Seus próprios interesses, porque o que se prega aí fora no mundo engana com muita facilidade. Engana. Então elas começam a buscar os seus próprios interesses, já esquecendo o lado da família, o lado do marido, o lado dos filhos. Quantas mulheres têm abandonado a sua casa e ido após outro? Não é só homem, não, mulher também. Abandona mesmo e vai embora. E acha que vai ficar bem. Né? E é um sofrimento para o resto da vida, né? Que se estabelece aí, nesse caso. Então, quando começa a buscar os interesses pessoais, e não o interesse próprio da família, próprio do casamento, do relacionamento, nós estamos abrindo porta para isso mesmo, para o divórcio. É porta para o divórcio. Porque os maus pensamentos, eles começam a surgir. Começam a aparecer na cabeça. Né? E hoje está aí elas, e aí estão ele hoje. Eles estão aí também. Exatamente para isso mesmo, que é assim que o diabo trabalha. Então nós temos que fazer o quê? Respeitar cada um no seu lugar. E dar-se. Quanto mais tempo passar junto, tem que dar-se mais. Porque no começo não é dar-se. No começo é dar-se fisicamente. Não estou dizendo isso. Não. Eu estou dizendo dar-se em sentimento. Dar-se em honra. É isso que tem que acontecer quanto mais tempo de casamento vai passando. Só que hoje os casamentos de 30, 35, 40, 50 estão se acabando por causa exatamente disso. Cai na monotonia. E o que é monotonia? Deixaram de fazer o que faziam quando era jovem, quando era recém-casado, casado de novo, e ficou naquela monotonia da casa. Né? Já não saem mais juntos, já não vão comer juntos, já não andam juntos. Então começa tudo isso é um agravio. Tudo isso. Porque existem os problemas naturais já da vida de cada um, já existe. Existem homens enfermos, existem mulheres enfermas. Então todas essas coisas têm que ser superadas no conjunto global do que da união, do casamento. Mas muitos casamentos estão só aí juntos, mas na verdade não estão casados. E todas essas consequências, quando o cônjuge começa a buscar os seus próprios interesses, vai pondo cada vez o outro mais longe. E Deus não estabeleceu isso. Deus estabeleceu um homem e uma mulher que se deem um ao outro até que a morte separe. Não os problemas, não os próprios interesses separem, não. Mas o que tem acontecido hoje, você pode reparar, a maioria dos casamentos hoje é exatamente isso. É descuido de um, é descuido do outro, e aí vai. E quando for ver, camarão que dorme na correnteza é levado, meu compadre, foi embora.
E nós não podemos bobear com isso, porque o diabo também é um astuto, ele trabalha dia e noite para derrubar. Agora, o homem foi colocado na família como provedor e chefe, e a mulher foi colocada como auxiliadora. E quem ajuda não é o chefe, a auxiliadora é aquela que ajuda, com uma capacidade tremenda que Deus deu. Não é simplesmente uma ajudinha, não, é uma ajuda completa. Agora, sem querer ocupar a posição do seu esposo. Porque o homem muito bem pode ajudar a mulher, como a mulher tem a obrigação estabelecida por Deus de ajudar o marido. Não tomar o lugar dele. Como muitos estão fazendo hoje. Muitas estão fazendo hoje. Que é tomar o lugar do marido. E o que acontece? Nesse sentido, temos que dizer que a mulher não foi chamada para exercer a liderança da sua família. Mas, lamentavelmente, tem homens que afrouxam no meio do caminho e larga a liderança. Sabe o que acontece? Não dá certo. Não dá certo. Porque as coisas estabelecidas por Deus, ela tem uma norma. Ela tem um sentido. E a mulher não foi colocada para ser a cabeça ou o cabeça. Foi o homem. Ela foi colocada para ser aquela ajuda, aquela pessoa que esteja do lado dele, sempre conversando com ele. É dar-se. Mas quem quer dar-se hoje? Dar-se em nenhum sentido quer mais. E as mil desculpas aparecem no meio do caminho. Enquanto isso, os espíritos estão trabalhando aí fora. De prostituição, de adultério. Estão trabalhando. Para quê? Para atrair aqueles que estão aí fraquejando no meio do caminho. É exatamente para isso. Porque já não existe mais a cumplicidade entre o casal. Um pensa aqui, o outro pensa lá, e estão chocando todo o tempo. E Deus não fez nada disso. Por isso que muitos dizem hoje, o amor acabou. Não, o amor não acabou. Começaram a agravar-se um contra o outro, e ambos foram aplacando esse sentimento de amor. Ele está escondidinho lá embaixo. E o que se vê é o interesse de um, o interesse de outro, a falta de respeito de um aqui, a falta de respeito do outro ali, e já não existe mais a intimidade conjugal. Não estou dizendo intimidade sexual, estou dizendo intimidade de relacionamento, de cumplicidade, de dar-se um ao outro. Porque a base do amor é dar-se. Não tem como. Então a mulher jamais, irmãos, vocês têm que entender, nós temos que entender que jamais Deus vai aceitar que a mulher ocupe o lugar do homem e o homem ocupe o lugar da mulher. Não. Como também tem acontecido muito isso. O homem ocupa o lugar da mulher em casa e ela vai para a rua. Está totalmente errado. Ele fica em casa e ela vai para a rua trabalhar. Não. Não é assim. Não foi estabelecido isso. Por isso que nós temos observado hoje casos terríveis dentro das igrejas. Isso é no mundo. É no mundo. Então nós temos que olhar o quê? Aí está faltando o quê? A aplicação, primeiramente, da nossa parte como homens, né, e as mulheres, nas suas vidas, seus respectivos casamentos, e ser apoiado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que dá o equilíbrio para um e para o outro. Não tem outra forma. Temos que olhar para a palavra de Deus, ver para que Deus fez um e fez o outro, e o que Deus falou para um e para o outro. Quando tiramos os olhos, né, nossos olhos dessas coisas, aí abrimos porta para o divórcio. Né? Abrimos porta, mas se olharmos, aí estamos fazendo o quê? Evitando que esse divórcio venha tocar na porta. Não se vê quase casamento hoje de jovens que se casaram há 20 anos, 30 anos, que hoje estão, não, já separados, já estão no terceiro, já estão no quarto, quinto. Né? Por quê? Porque não conseguem olhar juntos para o mesmo lado. Não conseguem. Tem casal que está olhando para cá e o outro olhando para lá. Não, os dois olham para cá ou os dois olham para lá. Não tem isso. Mas quando saímos fora desse propósito estabelecido por Deus, de a mulher ser aquela ajuda, o homem fica perdido também. E as minhocas entram na cabeça. Lógico que entram. E não tem como escapar disso, não tem como fugir disso. Não tem. Sabe? Não tem para onde correr. Primeiro que nós estamos falando como humanos. Ok?
estabelecido, parte sexual, parte de amizade, parte de carinho, parte de estar junto. Isso é parte humana. E muitos casamentos estão falhando aí também. Muitos. Não andam junto, não saem junto, não comem junto. Não estão junto, só deitam na cama junto. E quando tem intimidade, quando não tem também é. Então, as coisas vão acontecendo. Aí está se abrindo a porta. Agora, se começa a fazer tudo ao contrário, estão junto, comem junto, andam junto. Estão passeando, estão tendo intimidade. Isso vai fechando a porta. E a palavra de Deus sendo o centro da vida do casal. Um olhando para o outro, um ajudando o outro e um respeitando o outro. Então esse casamento, a base dele, sabe qual é? A palavra de Deus e a separação, sua morte. Não vai ter separação. Mas hoje, se você prestar atenção nos casamentos, é um egoísmo total. Eu tenho minha profissão, eu sou formado, eu sou formada, e para isso, e começa a puxar para o seu lado. Aí está se abrindo a porta para um grande divórcio. E a ruína é sempre muito grande, que eu já expliquei, está gravado. O que acontece? Na aula, na parte passada que eu falei, os efeitos do divórcio. O que acontece com o homem, o que acontece com a mulher? São dois sem cabeça, né? Bom, vamos lá. A mulher que ocupa um cargo de liderança no seu trabalho, presta bem atenção aqui, viu, irmã? Porque tem mulheres muito, muito capazes. Nossa! Tem mulheres que são muito capazes, viu? Não é anormal. Não. Porque é um ser humano quanto o homem. Só que tem uma coisa. A mulher que ocupa um cargo de liderança no seu trabalho não pode simplesmente achar que em sua casa poderá liderar da mesma forma. Tem mulher que lidera lá no trabalho, chega em casa e quer mandar também no marido, dar ordem. Aí não pode, né? Lá é lá. Lá é secular. Lá não é um corpo. Lá é um grupo. Entendeu bem o que eu estou te falando? No seu trabalho não é um corpo. Pode ser uma corporação, mas não é um corpo. É um grupo. Na sua casa é um corpo. Onde o pai e a cabeça, a mulher está do lado como grande ajuda e os filhos são parte desse corpo que nasceram dos dois. Aí é um corpo estabelecido, família. Então jamais faça isso em casa. Chega em casa, você solta falando, aqui você é o homem, aqui quem manda aqui é você, então eu vou te ajudar, o que você precisa? Não é, não, você tem que fazer aqui, você tem que... Não funciona. Já disse que não funciona. É por isso que nós temos observado hoje, em cultos que a gente vai, família sentada, porque nenhum nem outro sente nada. Então sentado um do lado do outro, no mesmo lugar, no mesmo momento. O culto está lá, mas você não vê reação nenhuma espiritual. Porque traz de casa. Todo aquele problema que estão vivendo, eles trazem para a igreja. E o que acontece? Eles não sentem nada, ou o culto fica um culto frio. Porque nenhum nem outro tem aquela satisfação de dar-se também a Deus. Porque no culto é dar-se a Deus. Dar o que? O louvor, dar adoração, dar o que? A sua oferta, o seu dízimo. Né? Isso é parte. Você pode observar. Porque quando você ama a Deus, você dá o seu tempo para Deus. Você dá a sua parte financeira para Deus. Porque é parte do amor. É dar. Agora, se a mulher trabalha e vai chegar em casa e vai querer fazer essa coisa, não dá certo. É muito complicado isso. É muito difícil. E você, às vezes, nem se dá conta. Porque você está tão acostumado e a pessoa vai se acostumando a isso. Aí, minha filha, minha comadre, a coisa fica feia. Porque mulher gosta de homem, e homem gosta de mulher. Cada um na sua posição. E não tem como escapar. Você quer evitar o divórcio? Tá aí algumas dicas para você, para nós. Pode suceder? Pode. Basta tirar atenção. Perdão, basta tirar atenção de tudo isso. Para você ver se não acontece. Acontece não só o divórcio, mas primeiro acontece o adultério. Que é o que mais tem acontecido hoje, né? E é uma sutileza tudo isso, é tudo sutil. Quando foi ver, já foi, a maré já levou. E aí não tem choro, não tem vela, não, já foi. Então, nós temos que parar e olhar. Se nós não pusermos a Cristo como centro do matrimônio, centro do casamento das nossas vidas, gente, é dois dando murro no outro. É dando murro em ponta de faca. Porque se você olhar a palavra de Deus, o que diz Santiago 4,8, olha o que diz Santiago 4,8. Santiago 4,8 diz bem claro assim, olha, chegai-vos a Deus. Quer dizer, se nós, que somos chamados filhos de Deus,
não nos aproximamos dele, estamos vivendo sozinhos. É uma família que anda sem Deus. Por isso que nós temos que nos aproximar, temos que nos aproximar a Deus. E ele se chegará a vós. Quer dizer, se você chega, você tem desejo de estar perto dele, o prazer dele é estar perto de nós. Quer dizer, então ele vai pôr a atenção dele sobre a família que está já exatamente buscando a ele. Agora, não é somente isso. Existe uma outra coisa que diz esse versículo. Diz, limpai as mãos, pecadores. Todos nós pecamos, não tem como escapar. Pecamos por pensamento, palavra e ação. Quando diz limpar as mãos, são os feitos, são as atitudes que nós tomamos muitas vezes baixo ao pecado. Porque quando saímos da palavra, estamos pecando. Não tem como. Quando deixamos de cumprir com a palavra, somos adúlteros. A pastora Simone estava falando isso aqui ontem. Ela estava falando em inglês. Quando diz adúlteros, almas adúlteras. Não está dizendo de adultério físico, está dizendo de adultério da palavra. Quando deixamos de cumprir com Deus o que está estabelecido, que é um casamento espiritual com Deus, somos adúlteros. Adulteramos a palavra dele com as nossas atitudes, com as nossas ações. Você sabia disso? Ali não está dizendo de adultério físico. Não. Ali é adultério da palavra. E amizade com o mundo, você se torna inimigo de Deus. Está escrito aí. Isso aí é o que tem acontecido hoje em muitas igrejas. Muitas igrejas hoje são adúlteras. Adulterando o quê? A palavra de Deus. E nós não podemos adulterar essa palavra. Está dizendo que é para limpar as mãos, quer dizer, os teus maus pensamentos, ou tudo aquilo que você pensa que é contrário à palavra de Deus, limpa, tira fora. Porque isso abre porta para o divórcio. Não adianta. Nós não podemos querer ser santo, ok? Sem primeiro nos limpar, sem primeiro tirar tudo que nos leva a fazer errado. Tudo que nos faz pensar mal. Porque nossa cabeça é fértil. Bastou ver ou ouvir, já voou. O pensamento já foi. Vai segurar o pensamento. Então, limpai as mãos, pecadores, e vós, ok? De duplo ânimo. Purificai os corações. Tem pessoas que vão à igreja, né? E ouve uma palavra, se anima. Mas chega em casa, a coisa não está boa. A coisa lá não está legal. E começa os baques de novo. Aí desanima outra vez. Mas primeiramente tem que fazer o quê? Purificar os corações. A purificação dos corações não tem médico para purificar. Não existe você vai fazer uma lavagem. Vou fazer uma lavagem no meu coração. Você pode lavar o intestino. Você pode lavar o ouvido. Você pode lavar os seus olhos. Você pode lavar sua boca, seu nariz, as mãos, os pés, o corpo. Mas lavar o coração, só a palavra. Não tem outra coisa. Não existe nenhum instrumento humano que entre dentro de você para te lavar por inteiro por dentro. Somente a palavra. Se você der ouvido. Por isso aqui diz, duplo ânimo purificar os corações. Quer dizer, o coração é o centro das nossas emoções. Nós temos que tentar tirar tudo quanto está lá já armazenado por muito tempo. Arranca tudo isso fora. E olha para ela, como diz em Eclesiastes, que deve desfrutar da mulher da tua juventude. Quando era mocinha, toda bonitinha, corpaço, tá velhinha, hoje tá velhinho, é para curtir da mesma forma, da mesma maneira. Está escrito, é a palavra de Deus. A palavra não muda. Agora, nós é que queremos mudar o sentido da palavra de Deus com as nossas vidas. E aí nós somos adúlteros. E não tem como escapar. Então, meu querido, minha querida, não adianta. Se nós não cumprimos o que diz a palavra de Deus, primeiramente, acertar a parte humana, o que está faltando, está errado aqui, vamos acertar? Vamos. Agora vamos botar Jesus no meio. Vamos estar juntos. Vamos buscar Ele. Eu duvido, irmão, que virá divórcio. Não, ao contrário. Vão querer ser até que a morte separe. E tem muitas pessoas que não entendem. Pessoas que às vezes morrem o marido ou morre a mulher. Mas faça uma mulher, né? Morre o marido, ela diz, eu não vou me casar. Eu não vou conseguir outro igual a ele. Por quê? Porque se davam, eram cúmplices, eram amigos, era um. Né? O homem normalmente não, porque o homem às vezes não sabe lavar, não sabe passar, não sabe cozinhar, necessidade, então ele casa. Mas é bem interessante o que eu estou te dizendo. É bem interessante o que eu estou te falando. Nós precisamos fazer caso urgentemente da palavra de Deus e pôr ela nas nossas vidas,
porque senão nós estamos mal. Estamos mal. Sabe o que é mal? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Então, meu querido, quer evitar o divórcio? Primeiro olha para a parte humana que você está fazendo de errado. Acerta. Irmão, irmã é irmão mesmo, irmã mesmo. Não estou falando pecador, não estou falando para o próprio crente mesmo. Para nós. E depois está tudo certinho. Então vamos botar Jesus aqui no nosso caminho. Porque se você quiser pôr Jesus no caminho que você está torto, ele não vai entrar. Porque ele não trabalha na coisa errada. Não, de jeito nenhum. Primeiro você tem que acertar. Acertou? Acertou. Agora você convida Jesus, agora você vai ser o centro. Nós vamos ser guiados por ti. Aí, meu querido, só a morte separa. Do contrário, é uma notícia. Para terminar, vou falar sobre a importância, na semana que vem, sobre a importância da submissão. Eu falei sobre a submissão. Agora eu vou falar sobre a importância da submissão. Tá bom? Semana que vem, se Jesus não voltar. Eu quero orar com você, agradecer a Deus por esse momento. É curto, hoje é curtinho. Tá bom? Mas vamos agradecer a Deus por tudo, porque Ele tem nos dado. E espero que você desfrute dessa palavra e ponha em prática. Porque assim serás feliz. Amém? Paizinho Santo, Pai querido, nós te agradecemos por tudo, por esse ensinamento, pela tua palavra. E que o Senhor venha tocar nos corações através do teu Espírito Santo, daqueles que vão ver que estão assistindo pela rádio e os que vão ver pelo Facebook. Senhor, que sejamos tocados por Ti através da Tua palavra. Ajuda-nos e abençoa-nos, por favor, pois é o que nós te pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.